virtudes em nosso coração. Então, é um sentimento que nós precisamos desenvolver, como todas as virtudes, né? A ingratidão é um sentimento negativo, e desenvolver em nós essa capacidade de, diante da ingratidão, nos mantermos tranquilos, com a consciência tranquila de que nós estamos fazendo o bem, sem esperar nada em troca, fazer o bem pelo bem, né? Porque nos faz bem fazer o bem. Parece um trocadilho, mas até a tia Vilma tem uma música que diz assim, né? Fazer o bem é bom, fazer o bem é muito bom. Então, daí a importância de nós aprendermos a desenvolver em nós essa virtude, porque dá trabalho, né? A virtude de estarmos dando sem esperar recompensa. É um exercício, porque por quantos milênios nós trazemos em nós esse egoísmo, esse desejo de receber importância pelas coisas que nós fazemos. Então, nós temos que estar nos esforçando para agir agora diferente, que nós conhecemos que a ingratidão é oriunda do egoísmo. Então, não esperar, por exemplo, nem mesmo a gratidão dos amigos. Fazer o bem a todos, oferecer o melhor de nós, mas sem esperar gratidão, sem estar tendo expectativas, né? Porque é por isso que nós nos decepcionamos. Nós ficamos na expectativa de receber o reconhecimento pelas obras que fazemos, mesmo que seja um favor, um ato qualquer atitude, né, de atenção a alguém, nós temos essa intenção, né, daquela pessoa nos agradecer. Então, devemos esquecer isso. Devemos agir fazendo bem pelo bem que é devido a cada um de nós desenvolver no nosso coração. Porque não há outro caminho, né? O bem é o caminho de nós nos tornarmos melhores. Fazer o bem, até tem uma questão lá no Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta, qual é o limite do bem? O bem é para nós fazermos até o limite das nossas forças. E sempre sem esperar recompensa, porque um dia isso vai nos dar prazer, né? Um dia nós vamos dar sempre sem esperar aquela recompensa, sem esperar o reconhecimento e nos sentirmos felizes, sem ficarmos esperando os aplausos, os agradecimentos, porque isso faz parte do ego, e o ego precisa de ser educado, né? Então, sem nós ficarmos examinando como que aquela pessoa vai receber aquilo que nós estamos oferecendo, porque cabe a ela, essa pessoa, a responsabilidade das suas próprias ações. Isso também é um trabalho de conhecimento, de autoconhecimento, né? Quando nós nos esforçamos para trabalhar em nós as nossas dificuldades. Detectamos que gostamos de receber aplausos, que gostamos de receber congratulações por aquilo que fazemos, então vamos trabalhar a nossa humildade, reconhecendo essa nossa fraqueza e nos esforçarmos para sermos realmente bondosos, sem esperarmos, sem darmos com a mão direita, esperando com a esquerda receber algo. Então, é um trabalho de esforço, é um trabalho constante, que exige de nós a vontade de mudar, a vontade de agir, né, de outra maneira, de entender as situações com naturalidade, entendendo que o outro ainda está no caminho, ainda está em aprendizado, mas eu já sei um pouquinho mais, então eu devo agir da melhor maneira que nós pudermos em relação aos ensinos de Jesus. E na questão 938, Kardec vem perguntando se as decepções oriundas da ingratidão não serão uma maneira, né, de endurecer o coração daquele que faz o bem e fechá-lo
mantendo ele insensível. Então, os espíritos vêm nos dizer que é um erro nós pensarmos assim, porque um homem de coração, como diz Kardec, né, um homem de coração, quer dizer, um homem bom, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Porque o bem nos traz essa felicidade interior. Então, esse homem, ele sabe que se esse bem for esquecido nessa vida, em outra vida ou no mundo espiritual, aquele companheiro vai talvez se envergonhar e terá remorsos da sua ingratidão e com certeza terá vontade de modificar a sua atitude. Então, Kardec agora ele vai em outra direção, nos mostrando aí o efeito da ingratidão no outro, naquele que recebe, naquele que faz, que pratica a ingratidão, no coração do ingrato. Então, será que esse indivíduo desiste, aquele que faz o bem a esse ingrato, será que ele desiste de fazer o bem, pelo fato de ter recebido essa resposta às suas ações, às suas atitudes? Então, os espíritos vêm nos dizendo, né, que é um grave erro nós estarmos pensando assim, porque estamos dessa forma agindo egoisticamente, né? Porque estamos, então, querendo, se nós não recebemos aplauso, nós não vamos fazer mais. Então, essa não é a atitude daquele que quer se modificar. Até porque nós não temos controle sobre o bem que a outra pessoa fez. A atitude da outra pessoa é dela. Nós não temos como intervir nessa atitude. É uma situação de individualidade, né? Então, quem pratica uma virtude sempre deve se sentir muito feliz, porque essa virtude, além de ser uma conquista, ela vai trazer um benefício a alguém. E nós ficamos felizes, né, com aquele benefício que nós poderíamos receber. Se nós ficamos infelizes, porque a pessoa não agradeceu, não percebeu, não disse nada, não reconheceu, aí nós devemos tomar cuidado. É um momento de atenção, né, porque nós estamos suscetíveis a outros desvios, porque aí nós temos que trabalhar esse sentimento, reconhecer e dizer, opa, eu não estou ainda entendendo a lição de Jesus. Então, o bem por si mesmo, ele deve nos trazer alegria. E é por isso que nós precisamos de nos trabalhar, nos fortalecer moralmente, para estarmos sempre bem, independente da forma que o outro vai agir, independente da maneira que o outro vai receber a nossa ajuda, a nossa colaboração, o nosso propósito é fazer o bem. Então, é um processo de aprendizado, um processo de transformação interior e de crescimento moral, onde nós vamos deixando de sofrer, deixando de nos sentir frustrados diante de uma ingratidão que foi praticada por alguém, ou de um sentimento que ali faltou, o reconhecimento ao nosso trabalho, o elogio. É claro que receber elogios, receber reconhecimento é bom, mas nós devemos de ter equilíbrio. E quando não recebermos, não ficarmos tristes com isso. E lá no Evangelho, no capítulo 13, no capítulo onde Kardec trata dessa dar com a mão sem esperar a recompensa com a outra, né? Que a mão esquerda não espere, né, com a direita, nós vamos ver lá no item 19, onde tem uma pergunta semelhante que vem nos completar essa resposta dos Espíritos no Livro dos Espíritos. E ele pergunta, é um guia protetor de 1862, e ele pergunta assim, Kardec pergunta assim para ele, que se deve pensar
daqueles que, recebendo a ingratidão, em paga de benefícios que fizeram, deixaram de praticar o bem para não topar com os ingratos, né? É aquele momento em que nós falamos, eu não vou fazer mais nada, porque ninguém reconhece, né? Então, o que nós devemos pensar dessa atitude? E esse protetor espiritual, ele diz que nessas pessoas há mais egoísmo do que caridade, porque elas fazem o bem esperando receber demonstrações de reconhecimento. Então, o bem deve ser feito sempre desinteressadamente. E é a única forma que Deus se agrada de ver que nós estamos exercitando o bem. Porque quando nós fazemos o bem esperando o reconhecimento, nós estamos trabalhando o orgulho, não é? Ao invés de estarmos trabalhando a humildade. E assim, é claro que aqueles que estão com o ego, né, ali sendo trabalhado pelo orgulho, eles vão se sentir muito bem se aquele que recebe o benefício, ou a ajuda, ou o favor, seja o que for, vem ali aos seus pés, né, agradecer, demonstrar aquela gratidão. Isso é uma atitude que só gostamos de receber quando estamos envolvidos pelo orgulho. E aí nós podemos nos perguntar, mas por que Deus permite que nós sejamos pagos com a ingratidão? Não é? Fazemos o bem, procuramos ser bondosos e sempre recebemos a ingratidão. E aí os Espíritos nos falam que é justamente para nós aprendermos a perseverar no bem. Então, para que nós possamos ter a oportunidade de desenvolver em nós a capacidade de fazer o bem, de dar com a mão direita sem esperar com a esquerda. De dar, simplesmente dar, né? Pelo prazer de dar. Porque os benefícios que nós recebemos do outro é uma forma de nós trabalharmos o bem ao nosso favor, né? Que é aquela história do bumerangue. Tudo que nós fazemos de bom, ele vai e retorna em nosso favor. Então, e Deus, que tudo vê, né, a providência divina que sabe de todas as coisas, nesse momento ele vai considerar a nossa intenção, porque Deus nos julga pela nossa intenção. E esse bem que nós fazemos é uma semente que vai germinar no momento certo, não importa quantas vezes esse benefício, esse bem fica aparentemente esquecido aqui no mundo, mas ele vai produzir frutos no futuro, né? Já que nós não temos só essa vida. Então, o bem que nós acabamos de fazer, ele vai muitas vezes, ao longo do tempo, abrandar os corações empedernidos, né? Os corações endurecidos. Então, de tanto receber o bem, um dia aquele coração vai ser tocado. Pode até as nossas ações ficarem esquecidas no mundo, mas quando esse espírito chegar no mundo espiritual, vai se lembrar de todo o bem que foi feito a ele. E se ele for ingrato, essa lembrança será o seu castigo. Ele certamente vai deplorar aquela ingratidão que foi praticada por ele, vai desejar reparar a sua falta, a sua dívida numa outra existência. É claro que buscando, às vezes, muitas vezes, o próprio benfeitor, o próprio espírito que lhe ofereceu o bem, às vezes, a vida toda, esse espírito vai ter a oportunidade de reencarnar junto desse companheiro, né, desse benfeitor, para, ao mesmo tempo que estiver reabilitando com a lei divina, ele está reparando as suas faltas e agindo de outra forma. Então, nós podemos incluir aqui aquela resposta lá de Santo Agostinho, né, no capítulo 14, quando Kardec vai tratar de honrar vosso pai e vossa mãe,
Santo Agostinho, no item 9, ele vem falando, né, da ingratidão dos filhos. E é um capítulo, um item que nós, pessoalmente, gostamos muito, é um capítulo assim, muito educativo para todos nós, né? E aí ele fala lá, se reportando à ingratidão dos filhos, ele diz que o filho que foi ingrato, né, que agiu com ingratidão com o pai, ele, quando desencarna lá no mundo espiritual, quando abre a consciência desse espírito, ele compreende o seu erro. Ele compreende o sofrimento que causou, muitas vezes, aquela mãezinha que o educou com grandes dificuldades, que o apoiou até chegar na faculdade, na universidade. E como nós vemos casos aí, né, de muitos que não apresentaram as suas mães no momento da formatura por vergonha, porque muitas vezes essa mãe era uma pessoa simples, com as mãos calejadas do trabalho, e por isso esses filhos ingratos, né, se envergonham. Então, são casos que nós vemos aí a todos os instantes. Ou então aqueles filhos que destruíram a honra da família, destruíram os haveres daquele pai que também se esforçou a vida toda para dar uma condição de sem sofrimento a esse filho, né? Então, quando esse espírito reconhece o seu erro, ele sofre muito. E ficam muito abalados, porque o arrependimento, meus amigos, o remorso dói muito. E é uma dor profunda, sentida na alma. Nós vemos através dos próprios relatos dos espíritos. Então, geralmente, esses espíritos, como dissemos, retornam ao ambiente familiar a fim de reparar o seu débito. Isso depois de muitos anos, né, na erraticidade, se preparando, entendendo o mal que foi causado por eles. E aí terão, novamente, a possibilidade de vivenciar, talvez, uma encarnação mais difícil do que aquela, né, com alguns obstáculos, algumas limitações, algumas dificuldades, mas é o processo pedagógico que Deus oferece a seus filhos, porque Deus tem sempre um plano para cada um de nós, sempre com a finalidade do crescimento moral e do progresso. Então, dessa maneira, nós podemos entender que nós contribuímos para o progresso desse espírito, porque se ele chega ao mundo espiritual e ele reconhece, não importa dentro de que tempo, de que período, mas ele reconhece que ele foi ingrato, um benefício foi feito. E esse benefício jamais se perde, porque tudo na obra de Deus tem um objetivo. E certamente estaremos aí, né, granjeando o mérito perante Deus de haver feito o que nós pudemos fazer desinteressadamente, no caso das mãezinhas, um amor incondicional, sem deixar que as decepções nos desanimem. Então, meus amigos, o bem é um exercício. E Emmanuel nos diz que nós, numa mensagem no livro Vinha de Luz, ele diz assim: a espera de resultados depois de expressões e ações no bem podem provocar enormes prejuízos em nossa caminhada. Enquanto aguardamos manifestações alheias de gratidão, somos suscetíveis de paralisar as nossas obrigações. Então, aí nós paralisamos os nossos deveres, né, as nossas tarefas, perdemos o nosso foco e corremos o risco de nos desviar para o campo escuro da maledicência, do julgamento apressado, julgando a atitude daquele companheiro, né? Então, é uma tarefa árdua que nós precisamos estar percebendo qual a nossa atitude diante desses sentimentos. E aí nós nos lembramos do próprio Jesus, que é o nosso modelo, nosso guia, o espírito mais elevado que o mundo conheceu,
E, no entanto, ele recebeu de todos nós a ingratidão, a injúria, quando ele esteve aqui na Terra, fazendo bem a todos nós, nos ensinando a lição de amor, exemplificando o seu amor a todo tempo. Né? Ele veio trazer esse roteiro de luz que hoje nos norteiam, que é o Evangelho, a Boa Nova. E nós, né, agimos daquela forma. Ele foi crucificado. Mas Jesus deixou para nós um grande exemplo de compaixão diante da ingratidão. E aí nós vamos nos reportar ao caso de Judas, né? Que depois de trair o mestre, ele enlouquece perante a sua consciência de culpa, né? E foge da vida através do suicídio, por remorso daquela ação nefasta. E qual foi a atitude de Jesus? Jesus, após a crucificação, ele vai até Judas, lá no mundo espiritual, e mostra a Judas que o perdoa, socorre Judas naquele momento difícil, com toda a compaixão. Então, meus amigos, esses exemplos de Jesus é o que nós precisamos de colocar no nosso dia a dia, na nossa vida, procurando perdoar e agir com compaixão para com aqueles que nos ferem o coração com gestos de ingratidão. Possamos orar por eles e seguir em frente, fazendo o melhor que nós pudermos, agindo sempre com desinteresse diante do bem. E que nós possamos sempre estar sabendo, entendendo que nós sempre teremos oportunidade de fazer e devemos aproveitar. E nós vamos terminar com uns pequenos versos desse poema que Maria Dolores nos traz, para nós entendermos o coração de Jesus. Quando Maria, logo aguardando Jesus, né, ali no sepulcro, ela pergunta: Senhor, onde estivestes? Em que jardim celeste encontrastes o descanso? E ele diz para Maria: Maria, não fui ao alto ainda, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos resplandecentes, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos de aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Embora visse além a luz sempre mais linda, senti nesse alguém um amado companheiro. Em crises de tristeza e de loucura, fui à sombra abismal para a grande procura, e ao reencontrá-lo, amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me e a afagá-lo, e pouco a pouco consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. E Maria, Madalena, diz para ela: Senhor, quem é o amigo que te fez descer? E ele diz: antes de procurar a luz do Pai, um amigo, Maria, não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de nos altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor, a Deus em que te elevas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Então é um poema, nós trouxemos apenas um trecho para nós percebermos aí a compaixão de Jesus perante aquele que ofereceu a ele, né, a ingratidão, depois de estar ali caminhando junto de Jesus, recebendo todos os seus ensinamentos, se tornando um discípulo do Mestre, e Jesus age dessa maneira por amor. Então é isso que nós devemos guardar no nosso coração. Trabalhar o amor, esquecer a dor que os outros nos fazem e atender sempre ao outro com compaixão. Que Jesus nos abençoe, muita paz nos corações.